De Deus para esse ano, que Deus tem falado no meu coração, é que esse ano vai ser um ano de colheita. E no início do ano o pastor falou que ia ser um ano onde Deus ia nos inquietar, que a gente ia sair da zona de conforto, que a gente ia fazer muita coisa. E eu fiquei com aquela palavra do pastor na minha cabeça e Deus falando comigo sobre um ano de colheita, um ano diferente, onde a gente ia começar a ver frutos daquilo que a gente plantou. E eu estava lá em casa esses dias, orando e tomando banho e conversando com o Senhor. Eu entro no banheiro, eu gosto de colocar o celular tocando um louvor. Eu estava lá orando e falando com Deus, e Deus falou comigo sobre a colheita. Ele falou: quem disse que a colheita é mais simples do que o plantio? E isso me impactou, porque eu nunca pensei na colheita como algo difícil ou complicado. A gente sempre imagina a colheita como: eu plantei, agora eu vou colher, que coisa boa, vai vir. Mas a colheita, ela é, se não tão complicada quanto o plantio, ela demanda mais esforço, mais sabedoria e conhecimento do que o próprio plantio. Amém? Gálatas 6, verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julgar-se alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instruiu. Isso é importante. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, no Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Pode se sentar. E essa palavra, assim, quando Deus me falou isso, imediatamente essa palavra me veio à cabeça. Essa palavra de Gálatas 6. E eu me questionei bastante com Deus mesmo. Falei: Deus, mas como assim a colheita ela é tão difícil quanto o plantio, né? Porque a palavra que ele me falou foi: quem disse que a colheita é mais fácil do que o plantio? E eu: não, mas peraí, a gente plantou, sofreu. A palavra fala que aquele que planta com lágrimas, com jugo, não se fará. A palavra fala que Apolo plantou, Pedro regou, Pedro plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Cristo. Então Cristo deu o crescimento, e ainda na hora de colher, o Senhor está me falando que é tão complicado quanto lá no início, na hora que eu plantei. E Deus começou a me dar alguns discernimentos sobre o tempo. Lendo essa palavra, a gente geralmente tem o mesmo entendimento. Gálatas 6, ele nos dá a entender que aquilo que eu planto, eu colho. Então, se eu quero colher coisas boas, eu planto coisas boas. Se eu quero colher arroz, eu tenho que plantar arroz. Não dá para plantar um pé de abacate e querer colher uva. Não dá. Então, o que a gente planta, a gente colhe. Mas, uma coisa que não me está falando aqui, e que geralmente a nossa interpretação é ligada a isso, é que eu não vou colher apenas o que eu plantei. A palavra não falou isso. Ela falou que a semeadura é opcional, a colheita vai ser obrigatória. Então, quando eu planto, eu vou colher. Mas em que momento eu vou colher sem plantar? A palavra ela nos traz inúmeros cenários disso, aonde eu não plantei, mas colhi. E hoje eu vou estar discorrendo aqui, eu vou trazer algumas palavras, tanto no Novo Testamento quanto no Velho, e muitas vezes o povo fala: não, mas é sobre a graça, né? E a graça. Não, no Velho Testamento também Deus ele se
mostra um Deus bondoso. E isso se dá pela graça de Deus na nossa vida. Então, se a gente entende que eu só vou colher o que eu planto, eu não vou ser salvo. Porque eu não consigo plantar a santidade se não for por Ele. Então a santidade que eu planto, ela não vem de mim, ela vem do Espírito. Não há santidade em mim. Então o homem, quando ele pensa em salvação, ele já está indo contra esse princípio que muitas vezes parece ser o real na nossa cabeça. Que é, eu vou colher se eu plantar. E quando a gente leva isso ao pé da letra, acaba sendo perigoso. Porque a gente faz de Deus uma pessoa de barganhas. Eu falo, eu plantei. E se eu plantei, eu vou colher. E Deus não precisa barganhar com ninguém. Não tem nada que eu possa oferecer para Ele que Ele precise. Então, é necessário às vezes a gente parar e entender o que verdadeiramente Ele queria dizer com a palavra que Ele falou. A semente, ela é lançada com 3 princípios. O primeiro princípio, a semente ela nunca é lançada com uma colheita imediata. Só que a gente tem um costume de se aproximar de Deus sempre querendo uma colheita imediata. E a gente nunca vai no médico estando bom. Geralmente a gente vai no médico no último cenário. É naquela última instância, chega ali já faz a cirurgia, ou já me dá um treino na veia para passar essa dor, e a gente vai para saciar um desejo nosso, ou para curar de algo que a gente já não consegue mais suprir. E da mesma forma a gente se aproxima de Deus querendo uma bênção imediata. Só que a semente ela é lançada e é necessário esperar o tempo de crescimento para que venham os frutos. A semente ela precisa de ter adubo. Então, para cada tipo de plantação existe uma terra específica, um clima específico, uma quantidade de água específica e uma quantidade de pH específica. Então, o solo tem que estar adubado corretamente para aquele plantio. E o ponto mais importante: ninguém planta sem querer colher. Essa é a parte mais importante. Porque muitas vezes a gente fala, não, eu vou ofertar na casa do Senhor, mas é porque eu amo o Senhor. Será? Será que não tem uma lei onde você sabe que você pode fazer prova disso com o Senhor? Que aquele que dá, recebe, e quanto mais ele dá, mais ele recebe do Senhor. Então será que muitas vezes a gente não está se entregando ao Senhor, querendo algo em troca? Sim. Às vezes a gente tenta se vestir de uma santidade que ela não é real, ela é surreal. Não, eu sou bonzinho demais, eu faço tudo para todo mundo, eu vou comer pães de dores para me entregar pelo irmão, mas sem visar nada. A semente ela é lançada sempre visando o fruto. Ninguém planta por plantar, o agricultor vai lá e planta e fala, não, se der, der. Se não der, tem nada não. Plantei 50 alqueires de soja aí. Se der, tranquilo, senão isso não existe. Todo mundo que planta visa lucro. Então a semente lançada, ela vai ter sim a sua colheita. E quando a gente lança essa semente, a gente está pensando em lucro. Então isso é necessário a gente desmistificar algumas coisas da cabeça para entender que a minha semente não determina de fato a minha colheita. Mas calma aí, Thiago, você está meio que viajando um pouco no que você está falando. Não. Pensa comigo, eu posso lançar uma semente. Ela pode ser boa, o solo pode estar perfeito, o pH, tudo organizadinho. Mas se a chuva não vier certinho, eu posso ter uma colheita fraca, eu posso nem ter colheita, ou se vier muita chuva, ou se vier pouca chuva, ou muito sol, ou pouco sol, eu posso estragar o plantio, eu posso estragar a colheita. E o principal, que é o cenário onde entra a questão da colheita ser tão ou mais complicada do que o plantio. O plantio, geralmente, a gente consegue discernir pelo tempo. Então, quem planta, ele espera a primeira chuva, organiza o solo e planta. Amém. Mas e a hora de colher? Ninguém vai no supermercado comprar uma manga podre. Não vai. E nem por isso ela não deu fruto. Então o fruto, ele tem um momento certo para ser colhido. E alguém pode até plantar 300,
fruto, ele não vai conseguir colher todas no mesmo dia de forma correta. Ele vai precisar de ajuda. Ele vai precisar de mais gente. Então a colheita por si só é mais complicada do que o plantio. É necessário ter o tempo certo, as coisas certas terem acontecido, e eu tenho que colher sabendo que ela está correta. O que eu quero falar com isso? Esse ano, Deus me mostrou que é o ano da colheita. É o ano de muitas pessoas aqui vão romper, tanto espiritualmente, financeiramente, familiarmente. Então, Deus ele tem um novo mover na nossa vida, um novo mover como igreja. Só que se a gente não tiver no lugar certo, na hora certa, vai passar. Não adianta eu tentar pegar um fruto que Deus ia me dar ano passado. Ele já aconteceu. O fruto, por mais que ele tenha sido lindo, se eu chegar uma semana lá depois, está com bicho. Existem oportunidades que elas vão vir na sua vida de uma vez só. Se a gente não estiver atento à voz de Deus, não estiver atento aos sinais de Deus, não estiver ouvindo a voz de Deus, a gente vai deixar passar. E depois não adianta correr atrás, porque vai começar um novo plantio. Então, eu tenho uma época para colher manga. Se eu não colher, tudo bem. Elas vão cair, os bichos vão comer, vai apodrecer, só no ano. É isso. Então, essa parte da colheita, ela depende muito mais de estarmos no lugar certo, na hora certa, do que propriamente dito a quantidade que eu plantei. Uma semente jogada corretamente, ela vai te dar uma árvore que vai te render tanto fruto, você não vai conseguir comer todo o fruto. Então não é necessário ficar plantando sem parar, igual a gente pensa. Às vezes é necessário colher no tempo certo. A gente tem colhido no tempo errado. A gente tem se esforçado muito, tem trabalhado muito, tem tentado muito e tem ouvido pouco de Deus. A gente tem, até nível profissional mesmo, se dedicado muito, graduação, pós-graduação, doutorado, e faz isso, faz aquilo, lá na empresa, faz... Mas o que Deus quer? Aonde que está a chave da virada? Aonde que mora aquele cenário que você fala, nossa, fulano deu sorte. Será que foi sorte? Nossa, ele não trabalhava muito, não corria muito atrás, eu lembro da faculdade, nem era o melhor aluno, e deu sorte. Ele foi para o lugar certo, na hora certa. Uma vez eu já falei sobre isso. Na minha profissão eu trabalhei com muita gente boa. Só que em todos os lugares que eu trabalhei eu sempre fui líder do pessoal que para mim era melhor que ela. E não porque eu me aproveitei da situação ou porque Deus me colocou no lugar certo na hora certa. Era aquele dia, aquele momento que o dono da empresa aparecia e falava uma coisa e eu estava lá para resolver. Aquilo ali fazia diferença. Então, às vezes, é necessário a gente trabalhar menos, correr menos, plantar menos, com assertividade. Porque não adianta de nada eu ter o Bolt, usando o Bolt, que conhece, o corredor lá, e eu falo, não, a gente vai disputar aqui uma corrida 100 metros. Eu tenho ele na mão, minha aposta está toda nele, e eu soltar ele para correr do lado errado. Ele vai perder. Então, se a gente tem sofrido muito, se está muito pesado, algo está errado. A gente não tem se atentado ao tempo da colheita de Deus. E a gente tem que abrir o olho para isso. O plantio ele é uma coisa natural. A gente consegue ver a semente. A gente lança a semente. Então o plantio ele não requer fé, geralmente. A gente consegue fazer isso naturalmente. Agora a colheita, ela passa por um processo de maturidade. O plantio a gente lança a semente e lá dentro vai acontecer alguma coisa na terra e vai passar o tempo. E é esse tempo que é importante. São a água ali jogada na terra, são as lágrimas derramadas aos pés do Senhor. A terra, o sol, é a glória de Deus sobre a nossa vida. Então as nossas lágrimas derramadas sobre o Senhor, não necessariamente chorar de fato, mas rasgar o nosso coração diante de Deus. Que Ele conheça a nossa vida mais do que a pessoa do lado conhece. Porque falar com o irmão, reclamar com o irmão das coisas que estão acontecendo é normal. Mas será que você tem falado com Deus sobre isso?
Como você se aproxima de Deus para reclamar de uma situação que há muito tempo está travada na sua vida? Com ousadia? Com raiva? Com ira? Ou com o entendimento de que o meu problema foi causado por mim? A palavra fala: não desfecha o homem, a não ser os seus próprios pecados. Deus, ele tem um plano perfeito para a nossa vida. Mas se a gente não se entregar e entender esse tempo perfeito, mesmo a vontade perfeita vivida no tempo errado se torna leviana, se torna uma vontade supérflua. Você pode abrir mão de algo perfeito que Deus tinha, mesmo tendo tudo em suas mãos. E esse tempo de crescimento é onde muitas vezes a gente desanima, né? Muitas vezes a gente desanima da igreja, muitas vezes a gente desanima de uma empresa, muitas vezes a gente desanima da faculdade, muitas vezes a gente desanima de um relacionamento, porque todas as coisas que vão ter frutos duradouros demandam tempo de complexidade no meio do processo. Nunca é do dia para a noite. Todas as coisas. Coisas simples, jogo de videogame, por exemplo. Por que hoje as crianças são tão dominadas pelo celular, pelo videogame? Porque é um desejo ali saciado imediatamente. Eles clicam e funciona. Clica e funciona. Vê uma propaganda, eu tenho que pegar isso aqui, eu preciso disso aqui. Clica na propaganda. Por quê? Porque ele quer naquela hora. E tem que ser feito naquela hora. Só que Deus não ensinou isso para a gente. É necessário um tempo. E os nossos filhos têm aprendido que não é necessário tempo. A geração que está vindo depois da minha, por exemplo, os meninos, eles já têm essa doutrina mental. Que não é necessário esperar. Você clicou fora. A internet demorou um segundo, ixi, tudo errado. Está travado aqui, ó pai. O YouTube veio com propaganda, ó, está parado aqui, o que é isso? Então, assim, eles nem sabem aquilo que a gente viveu há pouco tempo atrás. Eles não têm mais o senso de tempo. É tudo urgente. E isso, nas nossas cabeças hoje, das pessoas mais maduras, o que isso causa? Ansiedade, depressão, porque é tudo para ontem. A gente não tem tempo no trabalho para pensar, você tem que produzir. Como chefe, como dono de empresa, você não tem tempo para pensar no mercado, você tem que estar liderando, você tem que ser o primeiro. Porque se você não for o primeiro, outra pessoa vai lançar na sua frente. Você tem que ser o primeiro a lançar o seu nome ser conhecido. Youtubers, Instagram, o pessoal do Instagram é foto o dia inteiro, só alegria, só. Sabe, é uma coisa que não existe. A paz de Deus, ela quer que a gente entre no nosso quarto, feche a porta, fale em secreto com Ele, que Ele vai recompensar. Então esse tempo a sós com Ele é uma coisa que tem sido tirado de nós pouco a pouco. E a gente está querendo lançar a semente. E se amanhã não tiver dado fruto, a gente abre a terra e olha para ver se está tudo certo. Essa semente vai morrer. Não adianta lançar. Quando eu coloquei aqui, multiplicação dos pães e peixes, por exemplo, é um cenário onde uma multidão colheu o que não plantou. Quem não conhece a palavra dessa parte, mas a multiplicação dos pães e peixes fala de uma hora que Jesus está dando ali um sermão, explicando as bem-aventuranças e tudo, e tem ali 5.000 homens que a palavra fala. Então ele não cogitava, não contava, não contabilizava na Bíblia crianças e mulheres. Eram contabilizados apenas homens. Então 5.000 homens, no mínimo ali devia ter umas 15.000 pessoas. E dentre essas 15.000 pessoas, um menino foi a única pessoa que se dispôs a entregar tudo que ele tinha nas mãos do Senhor para tentar fazer algo por todos. E Jesus não queria despedir todo mundo com fome. E ele levou 5 pães e 3 peixinhos. E Jesus multiplicou, deu graça, multiplicou, amém, glória a Deus. A questão é, aquela multidão de 15.000 pessoas, alguém tinha plantado algo para comer pães e peixe? Não. Então a gente entende que muitas vezes a colheita, mais do que ligada com o meu plantio, ela está ligada com a hora e o lugar. Eles estavam sem nenhuma semente lançada. Eles não tinham plantado nada.
mas eles estavam perto daquele que é fonte inesgotável de vida. Eles estavam perto do dom de vida, da vida, eles estavam perto da fonte. Então, naquele lugar, eles acharam colheita. Todos comeram até se fartar, até se encher, e foram embora para as casas. Então, aquele menino que nem era contabilizado, ele nem é contado nos cálculos, né? Então é uma pessoa que nem deveria estar ali, era ninguém. Ele foi o único que se aproximou de Jesus. Agora, dentre as 15 mil pessoas, você acha que ninguém tinha uma comida? Um pão, um peixe? Não, acho que tinha. Mas ninguém estava disposto a plantar. Ninguém estava disposto a plantar. O menino não comeu mais do que os outros. Ele não levou para casa os 12 cestos cheios que sobrou. Ele não teve uma colheita diferente dos outros. Só que ele plantou. O que eu quero falar com isso? Muitas vezes a gente olha para as pessoas e julga. Por falar, mas é porque aquela pessoa ali é filha de não sei quem. Também já tem um futuro feito, né? Pai rico, mãe rica, filho de preso, não sei o que. Sabe, a gente julga assim como se a gente não dependesse da nossa herança para ser salvo. Nós somos herdeiros. Ele nos livrou do caminho de morte e nos levou para a maravilhosa luz do reino do Filho dele. Cristo veio para morrer na cruz e passar de unigênito para primogênito. A gente foi adotado pelo Espírito que se chama e clama Abba Pai. Papaizinho querido. Obrigado, Pai, por ter me adotado, por ter me recebido como filho. Porque essa é a nossa herança. É o dom gratuito de Deus, é a vida. Então, se nós somos herdeiros e julgamos outros herdeiros, eu entendo que aquele que não tem fruto julga o plantio dos outros. A minha fraqueza, eu mostro ela muitas vezes na forma que eu olho para o outro próximo. Porque eu não vejo aquele em mim, eu julgo o outro. Na verdade, quando eu viro para alguém e falo, nossa, mas também tem um futuro feito, né? Eu estou falando, nossa, eu queria estar no lugar dele. Mas como eu não tive, eu sofri, eu queria que ele sofresse também. E a palavra fala totalmente o contrário. Fala, se tem alguém pior que você, vai lá, ajuda ele. Dê o seu melhor para ele. Faça a diferença por ele. Principalmente nos irmãos da fé. Agora a gente vê alguém se dando bem na igreja, o outro irmão se sente mal. Fala, nossa, chegou agora, né? Vamos lá. Deus já está abrindo a porta. Deus está multiplicando. Deus deu uma família abençoada. Chegou agora, eu estou aqui tem 10, 15 anos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A árvore não conhece o gosto do fruto. Chega algum pé de manga e pergunta o gosto da manga. Se ela soubesse falar, ela ia falar, cara, não sei. A árvore não conhece o fruto vai para a árvore. A gente tem que entender que muitas vezes as pessoas querem estar à nossa sombra. Elas querem estar próximas da gente. Sabe por quê? Porque isso é a glória de Deus na nossa vida. É quando as pessoas se aproximam da gente, não para ter aquilo que a gente tem, mas porque a gente tem algo diferente. Eu não tenho rios de dinheiro para as pessoas se aproximarem de mim, nossa, eu vou gastar. Não. Mas eu sou amigo de todo mundo onde eu posso. Porque tem algo diferente em mim. Que seja uma palavra no dia da angústia, que seja uma forma de falar diferente, que seja um carinho que não é encontrado no mundo, um abraço. Sabe? As pessoas têm que ver isso na gente. Temos que ser diferente. A palavra fala que a glória do Senhor tem que resplandecer a nossa face. Se somos cristãos, somos pequenos, Cristo. Quando alguém olhar para mim, ele tem que ver Cristo. Se tem olhado para mim e visto Tiago, está errado. Alguma coisa está errada. Eu coloquei até quem não multiplica se compara, que é essa parte. Né? E você só pode governar sobre aquilo que não governa você. A gente só tem governo sobre aquilo que não somos governados. O que isso quer dizer? Deus não vai me dar uma colheita se essa colheita vai governar sobre a minha vida. Se uma colheita vai me levar para o fracasso,
não é uma colheita boa. Aos meus olhos pode parecer bom, mas o fim pode ser morte. Então a palavra fala que muitos caminhos são colocados diante do homem, e muitos dos caminhos do homem parecem ser bons, mas o fim é morte. E Deus não quer que morremos. E não fala fisicamente só, principalmente espiritualmente. Então, se uma colheita que eu tenho colocado diante de Deus, ou até vamos pegar o início, se eu coloco um plantio diante de Deus, onde a minha mente já maquina o mal lá para frente, ou Deus sabe que eu vou me perder daquela colheita, certamente Ele não vai fazer isso. Porque a palavra fala que, embora a gente ame os nossos filhos e dê para eles as melhores coisas, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará todas as coisas que pedimos. Mas Deus vai me dar algo para me destruir? Não. Porque a palavra dele fala que quando as palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, pedireis o que quiser. Então, quando eu peço o que eu quero nessa hora, na verdade eu estou pedindo aquilo que Deus queria que eu pedisse. Então, meio que se torna assim: Deus fala para mim, olha, se você me pedir tal coisa que eu vou te dar. E eu falo, Deus, eu quero tanto isso aqui. E Ele fala, tá bom, vou te dar. Pronto, é isso. Mas como a gente se aproxima de Deus com apenas pensamentos humanos, vontades humanas, desejos da carne, essas orações não são dignas de serem recebidas. Por outro lado, a palavra fala que Deus não contende um homem para sempre. Ele é tardio em irar, Ele é bondoso, longânimo, mas um momento ou outro Ele vai ceder a sua vontade. Você quer, tá bom, toma. Sabe, mas isso vai te levar à destruição. Então a gente tem que estar preparado para a colheita. Inicialmente eu tinha falado que eu ia trazer algumas palavras. Eu vou estar lendo aqui Marcos 2, verso 23 ao 28. Marcos 2, verso 23. Certo sábado, Jesus estava passando pela lavoura de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Então, nesse momento aqui, Jesus estava pregando, e ele sai do sinédrio e vai caminhar com os discípulos. E eles estavam já com muita fome. E eles passam no meio de uma lavoura. E todo mundo com fome, né? Tá, a lavoura ali, os frutos, o lugar certo, a hora certa, pegaram e comeram. Os sacerdotes ficam doidos, né? Primeiro, porque eles estão pegando algo que eles não plantaram. Segundo, era sábado, não era permitido fazer isso, não era permitido colher. Mas o Senhor, Ele mostra um tempo novo. Jesus, Ele mostra uma coisa nova. É que aqueles que estão com Ele, ainda que esteja fora do tempo de colheita, irão colher. Se estivermos com Ele e Ele estiver com nós, o momento que vier a fome, o momento que vier a escassez, o momento que vier a necessidade, não importa a situação do país, não importa a situação da cidade, não importa a situação da empresa, não importa a sua situação, você vai colher. Ah, mas eu não plantei, porque vai colher. Sabe, o tempo dele é perfeito. A gente pensa que é necessário colocar na nossa mente: ah, mas eu tenho que fazer isso, isso e isso. Mas a palavra fala que um dia é como 1000 do Senhor. O tempo é dele. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele pode fazer a semente de hoje frutificar amanhã, se for a vontade dele. O padrão não é assim. Mas na presença dele, todas as coisas mudam. Então ali eles escolheram o que não plantaram. Eles se saciaram
mataram a fome de algo que eles não tinham plantado. João 4, 35 ao 38. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, ou a colheita, né? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas como para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Então, o que João está nos falando dele? Ele nos enviou para colher aquilo que outros plantaram. E é complicado a gente pensar nisso, assim. Mas a palavra no Velho Testamento, ela traz inúmeros cenários onde ela vai falar que Deus, principalmente em Provérbios, ela vai mostrar que Deus ele faz com que toda a riqueza do ímpio caminhe para a mão do justo. Então, na presença dele, as coisas mudam de cenário. Porque já não é mais necessário eu me preocupar com as vestes, porque o corpo é superior às vestes. Já não é mais necessário me preocupar com o alimento, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Já não é mais necessário me preocupar com o dinheiro. Mas o dinheiro governa toda a vida, Tiago. Eu tenho que me preocupar. Lógico, eu tenho que ter a noção do que eu estou fazendo com o dinheiro, eu tenho que saber gastar o dinheiro, eu tenho que me organizar. Mas não é necessário isso tomar o meu coração, a minha mente, a minha força, o meu ânimo, as minhas orações. Eu tenho que me preocupar com aquilo que preocupa a Deus. Eu tenho que ir atrás daquilo que Ele quer que eu vá. E não atrás daquilo que eu penso como sonho meu. Senão, um momento, Ele vai me entregar os meus sonhos. Eu falei, então, vou te abençoar. Faz o seu sonho. E o fim é morte. Não tem como o fim de um sonho meu natural ser melhor do que o fim do sonho do Criador. Que me criou, que me formou no ventre da minha mãe, que é o dono da eternidade, que vive em um local atemporal, que conhece todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Como que algo vai ter entrado na minha mente maior do que aquilo que Ele planejou para mim? É impossível. Josué 24, verso 11. Porque eu pensei assim, muitas vezes a gente fica muito ligado ao tempo da graça, à nova aliança de Cristo. Então a gente pensa, Deus, Ele, de acordo com a nova aliança, pela graça, eu consigo colher onde eu não plantei. Mas em Josué, no Velho Testamento, antiga aliança, e passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus e os girarzeus, e os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos, e enviei vespões adiante de vós, que os expulsarem de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Ou seja, eu já estou falando que o que aconteceu não foi pela espada, não foi pelo arco, não foi pela força, não foi por aquilo que você fez, né? E eu vos dei, esse verso 13, e eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas e comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Então aqui Deus, no Velho Testamento, Ele coloca uma lei sobre aquilo que a gente vai colher sem plantar, sobre aquela cidade que a gente vai morar, habitar, sem ter edificado. Servir ao Senhor, seu Deus. Lança fora todos os outros deuses. Porque quando a gente estiver servindo ao Senhor, todas essas coisas que são passageiras perdem
quer morar bem, a gente não quer ter um carro bom, a gente não quer ter uma empresa, ser conhecido, todo mundo gosta disso. Todo mundo quer ter essas coisas. Mas quando o meu coração arde por algo diferente disso, essas coisas vêm de longe, vem junto. Sabe? A gente só tem que se aproximar dele, querer mais dele, buscar mais dele. E ele vai colocar em nós a semente certa para ser lançada. Porque até a semente que a gente lança, a gente nunca fez nada por ela. Você pensa, beleza, como que foi feita a primeira planta no mundo, se dependesse do homem? Não tinha como. Sabe, Deus em Gênesis 1, ele fala, terra, produza árvores. Mar, produza os peixes. Ele manda, ele não fala, esse aqui vai chamar margarida, essa flor aqui. Agora eu quero um pé de jabuti aqui. Não, ele não faz isso. Ele ordena que seja produzido. Porque quando ele ordena, ele quer dizer que tudo que você precisa, ele já te entregou. Quando ele ordena o mar a produzir os seres dele, os peixes começam a ser gerados no mar. Quando ele ordena a terra a produzir as árvores são geradas na terra. E a semente já estava lá. E para o homem ele manda multiplicar, dominar sobre todas as coisas. A semente da multiplicação, a gente nasce com ela. Então, aquilo que ele ordenar para que façamos hoje, porque ele já colocou em nós a semente de tudo que é necessário, né? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos estar orando para Deus nos direcionar a lugares onde possamos colher o que não plantamos, onde possamos morar onde não construímos, mas que todas essas coisas sejam feitas para a glória e para a honra do nome dele, sem nos deixar ser levados pelas coisas desse mundo, porque quando o nosso coração estiver aí, todas essas coisas vão acontecer. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu santo nome. Obrigado, Papai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já venceu a batalha. Nós não estamos, Deus, correndo, Deus, com o inimigo. Nós não estamos, Deus, entrando em uma peleja para batalhar, mas nós já entramos, Deus, com a vitória em mãos. A graça do Senhor, a tua misericórdia se renova a cada amanhecer, Pai, independente daquilo que plantamos no passado. O Senhor é Deus para mudar, Pai, a nossa colheita. Tua palavra diz que de Deus não se zomba, Pai. Aquilo que plantamos, certamente colheremos. Mas eu te peço, Pai, se plantamos, Deus, coisas ruins no passado, traga uma colheita, Pai, bem fraca, Pai, daquilo que foi mal. Mas tudo aquilo, Deus, que plantamos de bom, Deus, na tua presença, tudo aquilo que plantamos de bom, Deus, no nosso passado, que venha gerar, Deus, uma colheita transbordante, Pai, recalcada e sacudida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que seja uma colheita, Deus, onde venhamos a colher a 30, 50 e a 100 por um, Pai. Que a tua presença, Deus, mude a nossa direção, mude os nossos caminhos, mude a nossa mente. Que venhamos a estar voltados a ti, Pai, nesse plantio, nessa colheita. E que esse ano, Pai, as comportas dos céus venham se abrir sobre essa igreja. Que todos aqueles que aqui estiverem, Pai, possam ver a mão do Senhor agir a nosso favor. Porque nós cremos num Deus que liberta, que transforma, um Deus que cura, um Deus que é, Pai, o caminho, Pai, aonde quer que estejamos perdidos. Aquele que é a fonte de águas vivas, Pai, esteja sendo jorrado de dentro de nós. Aonde passarmos, a mão do Senhor se faça poderosa, que os nossos olhos venham estar atentos àquilo que o Senhor quer que vejamos, que a nossa mente, Deus, venha estar atento às coisas do Senhor. Que os nossos sonhos, Deus, venham ser os sonhos do Senhor. Alinha, Deus, o coração da tua igreja com o teu coração, Pai. Alinha a nossa mente, os nossos sonhos, as nossas vontades, Pai, com as tuas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, eu declaro um povo abençoado, um povo próspero, um povo cheio da tua unção, do teu poder, do teu amor, Pai. Que seja referência aonde quer que esteja. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Deus abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus.
Amém.